dia, pessoal do sexto ano. A aula de hoje vai ser uma correção. O plano não era esse, mas eu vou corrigir da página 48 até a página 61. Então, se preparem porque a aula vai ficar um pouco longa. Eu vou pedir para vocês assistirem até o final. Às vezes vocês vão corrigindo, vão corrigindo, vão corrigindo. Poxa, tá que eu já sei. Vai adiantando e façam toda a correção, por favor. E daí eu pedir para vocês também, quando vocês enviarem um e-mail de fiz a correção, professor, tudo, me digam se vocês acharam boa a correção desta maneira, ou se, não, professor, eu prefiro que você prepare tudo no PowerPoint. Me digam, dê um feedback. Feedback é você falar para a pessoa o que você achou, sabe? Porque aqui eu estou fazendo testes. Eu não sei se vocês preferem aulas mais curtas, aulas mais longas, às vezes na hora da explicação é melhor uma coisa mais longa. E eu também não sei se vocês preferem aula quando eu preparo tudo no PowerPoint, só vou dando play e comentando, ou se vocês preferem que eu vá trabalhando que nem eu vou fazer hoje, tudo bem? Então, por favor, o feedback de vocês vai ser lido. Eu tô respondendo o mais rápido que eu posso, cada e-mail, e tento responder todos, até agora eu consegui. Então, boa sorte, pessoal, e vamos começar. Na página 48. Primeira coisa, desculpem, não falei antes, mas é muito importante. Parou, pausa o vídeo, você vai pegar a apostila de vocês, vocês vão abrir na página 48 e vão me acompanhar na leitura, beleza? Às vezes, só o fato de eu estar lendo, pausando, na vírgula certinho, já vai esclarecer um monte de coisa. Então me acompanha na leitura, como se fosse uma aula mesmo presencial. Fechou? Então, ó. Adição, algoritmo e ideias associadas. A adição é uma das operações mais básicas da aritmética. O símbolo usual para essa operação é o sinal de mais. Isso a gente já sabe, né? E cada um dos termos a serem somados é chamado de parcela. Por isso que eu falei na última aula. Parcela, parcela. Sendo assim, a soma é o resultado da adição. Se vocês lembrarem, na última aula a gente colocou lá que é parcela. Daí a gente vai somar com outra parcela. E o resultado vai ser chamado de soma. Então vai ficar mais ou menos assim, né? E aqui tem um maisinho. Esse daqui se chama algoritmo usual, é assim que usualmente a gente faz. Se você pedisse para fazer uma conta de adição, eu sei que você montaria assim no papel, concordam? Observe então algumas situações em que utilizamos a ideia da adição e como podemos montar seu algoritmo. Primeira ideia, a ideia de reunir ou juntar quantidades. Pessoal, quando você aprende uma operação, a gente tem que lembrar que as pessoas, o ser humano, criou por necessidade. Então a gente primeiro criou os números para poder contar as coisas, e nós criamos as operações, criamos a adição, criamos a subtração, criamos a multiplicação, etc., com ideias por trás. A primeira ideia era reunir ou juntar quantidades. Então, eu quero juntar ou reunir quantidades, tinha que criar essa operação. Bom, primeira situação aqui, essa situação a gente vai andar com ela até a página 49, hein? Então, ó. Duas escolas reuniram-se em um ginásio para a realização de um campeonato de basquete. Quantos alunos estavam no ginásio, sendo que uma escola levou 649 e a outra escola levou 807? Então, quantos alunos vão ter no total? Aí é a ideia, ó. Uma escola levou 649, outra escola levou 807. Vamos reunir todos eles e vamos descobrir quanto tem no total. Como é que faz essa adição? Ou você faz pelo método usual, que é o que está na apostila de vocês, logo em sequência, né? Daí você soma de trás para frente. 9 mais 7. Opa, vou por aqui, ó. 9 mais 7, 16. Subiu 1. 4 mais 1, 5. 8 mais 6, 14. Opa, 1.456 alunos. E lembrando, parcela, parcela, soma ou total. Essa forma de obter o resultado da operação chama-se algoritmo usual da adição. Teve um tanto de aluno que chega para mim e fala assim, mas professor, o que é algoritmo usual? Tá aqui a explicação, é o algoritmo que a gente já utiliza. Agora, observe a decomposição dos números. Então eu poderia fazer assim, ó, 600 mais 40 mais 9, opa, e eu vou somar com 800 mais não tem dezena mais 7. E eu posso somar cada ordem. Então aqui eu tenho 600 com 800, opa, 1400. Aqui eu tenho 40 mais 0, então 40. E aqui eu tenho 7 mais 9 mais 7, 16.
Você fala, mas professor, ninguém nunca montou a conta assim. E é verdade, ninguém monta. As pessoas não costumam montar a conta assim no papel. Já falei isso na última aula, na última videoaula. Mas a nossa mente, principalmente de quem conta rápido, funciona assim. Eu, se fosse 649 mais 807, eu já ia falar 649 mais 800, 1400. Mais 9, opa, 1456. Então já ia ser imediato para mim. Bom, e finalizando a página 48, essa forma... Opa, deixa eu finalizar aqui. Não coloquei a resposta. 1400, que foi a junção das centenas. 40, que foi a junção das dezenas. 9 mais 7, que foi a junção das unidades. O total, 1456. Deu a mesma resposta. Eu não posso negar. Eu acho que este método, mesmo a gente não tendo que treinar ele no papel, deveria treinar ele muito para melhorar nosso raciocínio rápido. Então, ó, essa forma de obter o resultado da operação chama-se algoritmo da decomposição por unidades, na adição. Beleza, página 48 sobre a explicação? Vamos para a página 49, que ela é sequência, hein? Segunda ideia quando você está resolvendo uma adição. Ideia de você acrescentar quantidades. Professor, mas não é a mesma coisa reunir e acrescentar? A conta que você fará vai ser a mesma. Mas não são a mesma ideia, né? A primeira ideia, você tem duas coisas e você está juntando elas, formando uma coisa grandona. A segunda, você já tem uma e você vai acumular sobre ela. E eu sei que a operação é a mesma, por isso que a gente está falando das duas ideias da adição. Então vamos lá. Lembrando que agora eu já sei o seguinte. Nesse campeonato de basquete tinham 1456 alunos. Lendo o texto agora, hein? Além dos alunos, também estavam no ginásio técnicos, organizadores, professores e até alguns pais, acrescentando assim mais 291 pessoas ao grupo que já estava no ginásio. Então já estava lá os 1456 alunos e acrescentou-se 291 pessoas. Quantas pessoas havia ao todo no campeonato? Obtenha o resultado utilizando algoritmo usual e algoritmo da decomposição. Então vamos lá. Bom, eu já tinha 1456, então 1456. Eu vou adicionar 291. Pelo método usual, então, vamos somar, vamos colocar a barrinha aqui embaixo e vamos somar de trás para frente. 6 mais 1, 7. 5 mais 9, 14. Opa, subiu 1. 4 mais 2 mais 1, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E 1 mais nada, 1. Então, quantas pessoas tinha no ginásio? Haviam 1.747 pessoas no ginásio, no campeonato. E como é que seria pelo método da decomposição, professor? Bom, você vai decompor cada parcela. E como é que seria essa soma pelo método da decomposição? Bom, eu vou decompor as parcelas. Então, vamos lá. Eu tenho o número 1, que é 1.000, mais 400, mais 50, mais 6, para formar 1.456. E eu vou somar esse número com 0, né, 0 milhares, mais 200, mais 90, mais 1. E aí como é que fica a soma? Bom, 1.000 mais nenhum milhar, 1.000. 400 mais 200, 600. 90 mais 50, 140. E 6 mais 1, 7. E reparem que a soma aqui final, ó, 1.000 mais 600, 1.600. Mais 140, 1.740. Mais 7, 1.747. Beleza, pessoal? Tá feita a questão. Na verdade era um exercício, né, de fixação da página 49. Belezinha? Então vamos dar sequência. Agora eu vou fazer o cotidiano, que era para fazer também. Antes de ir para a escola, João passa por uma banca de jornais e depois por uma farmácia. De casa até a banca, ele dá 182 passos. Então, ó, da casa até a banca. Beleza. Anda mais 47 até a farmácia. Então, mais 47 até a farmácia. E com mais 94 chega até a escola. Então, mais 94 até a escola. Fazendo com vocês, hein? Quantos passos João anda para chegar até a farmácia e até a escola? Associe cada ideia da adição a cada situação. Então, vamos lá.
A primeira pergunta é: quantos passos ele leva para chegar até a farmácia? Beleza. Eu já sei que ele vai levar da casa até a banca 182 passos. É uma quantidade. E eu sei que ele leva mais 47 passos para ir até a farmácia. Então, quantos passos ele leva para ir até a farmácia? Ele leva 182 mais 47 para ir até a farmácia. 182 mais 47, vou fazer pelo método da decomposição mental, hein? 182 mais 40 vai dar 222, mais 7, 229 passos. Beleza? Que ideia que eu utilizei aqui? Eu usei a ideia de reunir. Eu tenho uma quantidade, tenho outra quantidade, reunir as duas. Só que agora eu cheguei na farmácia. Eu já fiz esse total, eu já tenho um total. E eu vou da farmácia até a escola, acrescentando 94 passos. Então eu vou pegar 229, vou acrescentar 94, e isso vai ser para ir até a escola. De novo, fazer pela decomposição mental, beleza? 229 mais 90 é somar 100 e tirar 10. Então seria 320, tira 10, 319. Mais 4, 319 mais 4, 323. 323 passos. Qual é a ideia que eu utilizei aqui? Aqui eu já tinha um total e acrescentei mais. Então aqui foi a ideia de acrescentar. E aqui foi a ideia de reunir. E é isso, pessoal. Item A, questão 1, está feito. Questão 2. Eu não estou pedindo, mas vou lembrar agora eu vou tentar lembrar em todas as questões. Sempre que você não tiver feito, não tinha conseguido fazer, vai tentando pausar o vídeo e tentando fazer agora, antes de mim, pode ser? Então, questão 2. Dois amigos resolveram montar um restaurante juntos. O primeiro investiu 747 mil, então 747 mil, coloquei pontinho já, 854, beleza, pronto. E o segundo, então o segundo colocou 829.347 reais, 347 reais. Então o primeiro sócio colocou esse dinheiro aqui e o segundo sócio colocou, então, primeiro e o segundo. Beleza. Após 3 anos, um terceiro sócio admitido um terceiro sócio foi admitido, contribuindo com 900, então agora o terceiro. Ele contribuiu com 986 mil, 108 reais, 108 reais. Belezinha, pessoal? Conferindo os números certinho. E aí, qual é a ideia da adição associada a cada situação? Com quanto foi montado o restaurante? Qual é o total de investimento realizado pelos sócios nesse restaurante? E obtenha as respostas através do algoritmo usual. Então, de novo. Primeira pergunta. Qual é a ideia da adição associada em cada situação? Bom, na primeira situação, são dois sócios reunindo dois investimentos. Então, a primeira ideia, quanto que é o valor do primeiro? 747.854 com 829.347. Consegue ver que primeiro temos uma quantidade, temos outra quantidade, vamos reunir as quantidades para formar o restaurante? Vamos fazer essa adição aqui já. 747, 854, 829, 347. É uma adiçãozinha um pouco grande, mas é facinho de fazer, né? De trás para frente. 7 com mais 4, 11. Subiu 1. 5 com mais 4, 9. Com mais 1, 10. Colocou o 0 embaixo, subiu 1 também. 8 com mais 3, 11. Com mais 1, 12. Subiu 1 de novo. 9 com mais 1, 10. Com mais 7, 17. Subiu 1 de novo. 4 com mais 2, 6. Com mais 1, 7.
E 8 com mais 7, 15. Nossa, professor, está totalmente fora de coordenação. Ah, não tem problema, né? Mais importante é a gente aprender. Então, ó, os dois juntos, os dois primeiros sócios, reuniram 1.557 reais, perdão, 1.557.201 reais, beleza? Daí, chegou o terceiro sócio, e ele colocou mais dinheiro, investiu mais dinheiro. Então, vamos pegar o segundo e terceiro sócio, ele acrescentou naquilo que já tinha. Então, ele não reuniu, ele acrescentou. Então, qual vai ser a ideia agora? Então, depois temos a ideia de acrescentar quantidades. E agora vamos somar. Vamos lá. 1.577.201 eu vou somar com 986.108. Vamos lá de trás para frente também? Bom, pessoal, realizando a soma, hein? 8 mais 1, 9. 0 mais 0, 0. 2 mais 1, 3. 6 mais 7, 13. Subiu 1. Ó, vou pôr umzinho aqui em cima. 8 mais 7, 15 com mais 1, 16. Subiu 1. 9 mais 1, 10 com mais 5, 15. Subiu 1 de novo. E 1 mais 1, 2. Bom, quanto que deu então aqui? Os três sócios juntos para o restaurante acumularam R$ 2.563.309 reais. Beleza, pessoal? Finalizamos a página 49, vamos para a página 50. Bom, pessoal, vamos para a página 50? Virem aí, vamos lá. Adição e noções de geometria. Ao cultivar a terra, os povos antigos viram-se obrigados a fazer medições e praticar as 4 operações matemáticas. Então, beleza. Já mostramos aí que tivemos obrigação de trabalhar com operações matemáticas. Heródoto, historiador grego que viveu no século V a.C., ao falar sobre antigos egípcios em seu livro História, conta que o rei Sesostris, acho que fala assim, repartiu igualmente as terras do Egito entre agricultores, sendo estes obrigados a lhe pagar um tributo. Então ele dividiu para os agricultores, mas eles tinham que pagar como se fosse um imposto, né? Se o pedaço de terra de algum agricultor ficasse menor devido às cheias do rio Nilo, o faraó enviava medidores que, com auxílio de cordas como com nós, mediam o local a fim de cobrar o tributo apenas sobre a terra que tivesse sobrado. Professor, não compreendi. Era mais ou menos assim, ó. Tinha o rio lá passando. Opa, deixa eu pôr o rio aqui. Pronto. O rio estava passando, os agricultores construíam as casinhas deles com terras perto do rio. Então aqui tinha as terras dos agricultores, né? Só que acontecia o seguinte, chegava certa época do ano, o rio tinha cheia, então o rio cobria a terra do agricultor. E para ser justo, o faraó só pagava o referente àquilo que ele tinha. Então, por exemplo, se o rio aqui da borda da direita, ele cobrisse, ele fosse muito para frente, e reparem que o agricultor que está aqui, ó, opa, ele vai perder um pouquinho do terreno, ele não tinha que pagar totalmente pelo terreno dele, tinha que pagar só aquela parte que sobrou para ele, entenderam? Essa atividade desenvolveu no Egito Antigo a prática da medição. Na verdade, uma curiosidade, eles não tinham isso de régua. A régua deles era feita por pessoas, eles tinham duas possibilidades. Uma é aquelas pessoas que contavam por passo, mas no Egito o mais comum era o seguinte: tinham pessoas que ficavam pegando cordas gigantescas e dando nós com a mesa abraçada. Então tinha que ser abraço de uma pessoa só. Ele esticava, dava o nó, esticava, dava o nó. Não sei quanto que media, na verdade nem ele sabia quanto que media. Mas vamos supor que aquele nó, entre dois nós, media 1 metro. Então eles utilizavam aquilo para poder falar, ó, opa, o rio aqui comeu 3 metros da sua terra, então esses 3 metros você não tem que pagar, entendeu? Bom, essa atividade desenvolveu no Egito Antigo, a prática da medição, dando origem à palavra geometria. Geo, que significa terra, e eu também posso traduzir como espaço, e metria, que significa medida, então medida do espaço, medida da terra. Dentro da geometria, existem algumas noções primárias, que eu falei para vocês, são as noções primitivas, intuitivas, que não podem ser demonstradas, mas são aceitas como verdades por serem intuitivas. Então, ó, quando a gente entrou na geometria na última aula,
Eu falei para vocês, existem 3 conceitos que eu não consigo definir, mas tem que ser uma coisa intuitiva. Quando a gente fala de ponto, de reta e de plano. E aqui eu vou até aproveitar esse retângulo aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. A parte de dentro dele, que nós aqui na matemática chamamos de área do retângulo, na verdade isso aqui seria o plano. Isso é um plano, é a representação de um espaço. As arestas, na verdade os lados desse retângulo, a aresta é quando já é figura espacial. Os lados desse retângulo, então ó, cada linhazinha aqui, ó, vai nos trazer a ideia de algo reto, de reta. Já os vértices do retângulo, os pontinhos, vão nos trazer a ideia de ponto. Só que se vocês pararem para pensar, dentro de uma reta tem infinitos pontos. Dentro de um plano cabem infinitas retas, e assim vai. Questão 1, página 50, pessoal. Agora a gente vai parar de enrolar e vai adiantar um pouquinho, tá? Então vou tirar aqui limpar aqui a lousa. Vamos lá. Para entender o que são essas noções geométricas e intuitivas, observe as imagens abaixo e responda as questões. Então olhem lá. Tem um mapa do Brasil com várias capitais, né, marcadas, com os estados das capitais marcadas, e do lado na figura 2 tem um campo de futebol, com as marcações, né, daquelas marcação do gol, marcação linha de centro, etc. Bom, na figura 1, a representação das capitais, as capitais são as bolinhas, são os pontinhos, então, ó, a representação das capitais dos estados do Brasil traz a ideia do quê? Se você marcou ponto, parabéns, porque as capitais são marcadas com pontinhos lá no mapa. Na figura 2, as linhas laterais do campo de futebol nos trazem a ideia do quê? Se você pegar as linhas laterais do campo, elas trazem a ideia, não é de ponto, elas trazem a ideia de reta. Beleza? Sobre a questão 2? C. A figura 2 representa a vista superior de um campo de futebol. Essa vista superior de um retângulo grandão assim, traz a ideia do quê? De um ponto? Não, não é um ponto aquilo ali. Traz a ideia de uma reta só? Não, traz a ideia de um espaço, a ideia de um plano. Tudo bem? Página 51, hein? A geometria elementar se baseia no estudo de 3 entes geométricos. Meu, teve gente na questão 2 que olhou e falou assim, responda com o nome do ente geométrico. Poxa, lê um pouquinho o texto antes, é muito importante para você. Você podia ler o texto, leia o texto. Então, ó, a geometria elementar se baseia no estudo de 3 entes geométricos, o ponto, a reta e o plano. A noção desses entes geométricos é intuitiva, está dentro de nós, porque percebemos a existência deles quando consideramos exemplos como esses. Então você não sabe qual é a definição de ponto, mas você repara que quando eu falei assim, ó, que noção que você tem aqui, você vai falar ponto, opa, no mapa é ponto. Entendeu? São coisas intuitivas, está já em nós. Ainda assim, podemos dizer que, agora tem a definição que a apostila deu, o ponto é adimensional, ou seja, quando você fala de um ponto, ele não tem dimensão. Como assim, professor? Você não consegue medir ele. Então você não consegue falar assim, ó, um ponto de 8 centímetros. Não, ponto é ponto. Para nós é um negócio que não tem comprimento nem nada. Ou seja, não tem dimensões e é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu falei isso para vocês na última aula, hein? A reta não tem começo nem fim. É o conjunto de elementos. Perdão. É um conjunto cujos elementos são pontos. Então o que é uma reta? É um conjunto de infinitos pontos em linha reta. E indicaremos com letra minúscula do nosso alfabeto. Ela pode estar na posição vertical, horizontal ou inclinada. A gente não fala diagonal, a gente fala vertical, horizontal ou inclinada, porque a gente não sabe onde que é a diagonal. Tudo bem? Importante, a reta ela tem uma dimensão, porque quando você fala de uma reta, as partes de uma reta podem ser medidas já. Por isso quando a gente fala das linhas laterais, elas podem ser medidas. Poxa, a linha lateral esquerda ali do campo de futebol pode medir, sei lá, 20 metros, entenderam? Plano. O plano é ilimitado em todas as direções e o indicaremos com a letra minúscula do alfabeto grego, tais como alfa, beta, gama e assim vai. Então, ponto, pontinho, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura. Reta é um negócio infinito e quando a gente pega um pedacinho dela a gente consegue medir. Plano é um negócio infinito e é onde cabe lá os pontos, as setas, e o plano é nomeado com letra grega, beleza? Questão 2.
Responda com o nome do ente geométrico o que cada ideia sugere. Então vamos lá. Aqui era para falar qual é o nome do ente geométrico que está falando aqui. Então, ó, a imagem de um fio de uma rede elétrica. Se você pegar um fio de eletricidade, a ideia é que ele passe de uma reta. A marca deixada na ponta de lápis. Poxa, pega um lápis aí, toca no papel. O que vai fazer? Se você falou um ponto, bacana. A tela de um cinema, olha o que eu fiz só já com a mão. A tela do cinema não é uma reta nem um ponto, é um plano, é onde vai ter um monte de coisa lá pra mim. Cite um exemplo de seu cotidiano de reta, de ponto, de plano. Bom, pessoal, aqui é exemplo pessoal, não tem como eu dar a resposta para vocês. Questão 4. Represente um plano beta e seus pontos A, B, C e D pertencentes a ele. Bom, você poderia fazer assim na lousa, no caderno de vocês. Pronto. Plano beta. Tá aí. Ah, professor, não, eu quero fazer um retângulo. Tá bom. Plano beta. Não, professor, eu quero fazer um... Tudo bem. Ah, professor, eu quero fazer um desenho todo estranho. Não tem problema. A ideia é que o seu plano seja um espaço onde vai caber um monte de coisa lá dentro. Na verdade, vão caber infinitas coisas aqui dentro. E é pronto, plano beta. Daí dentro dele você tem que pôr os pontinhos, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Eu vou fazer no meu primeiro plano, tá? Vou pôr aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Letra maiúscula, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Beleza? Sobre a questão, essa questão 4 gerou muitas dúvidas. Mas tá aí, pessoal. Eu representei um plano, poderia ser o que fosse, e coloquei dentro dele 4 pontos. E os pontos têm que ser com letra maiúscula do nosso alfabeto. Página 52. Vamos lá. Zerando a página aqui. Trace. Aqui na verdade é o seguinte: tem 2 pontos. 2 pontinhos. Eu até fiz com vocês na última aula, mas vou fazer de novo. Ponto E e o ponto F. E diz assim, ó: trace todas as retas que passam pelos pontos E e F ao mesmo tempo. Se você pegou e fez assim, ó, uma reta que passa pelo ponto E. Não, tem que ser uma reta que passa pelo ponto E e pelo ponto F ao mesmo tempo. Então vamos voltar aqui. Opa. Pronto. E vou traçar uma reta, ó. Pronto. Será que é possível traçar mais do que uma? Não. Na verdade, isso é um conceito também primitivo, que já diz assim, ó, por 2 pontos determinam apenas uma reta. Você não consegue fazer outras retas aqui. E eu vou dar o nome dessa reta aqui de reta R, letra minúscula. Prontinho. Questão 6. Essa eu fiz com vocês também na última aula, mas vou falar de novo. Responda as questões. Quantos pontos há em um plano? Bom, se você pegar e falar que isso aqui é um plano, quantos pontos eu posso desenhar aqui? E eu vou ser honesto. Infinitos. Mentira, professor. Sim, infinitos. Mesmo que sobrasse um espacinho, pega um microscópio e maximiza esse negócio. Vai virar um plano muito maior. Daí quando faltar um espacinho, pega o microscópio de novo e maximiza. E sempre vai caber infinitos, infinitos, infinitos. Vai virar um looping. Entendeu a ideia de looping? Então, quantos pontos cabem no plano? Infinitos. Quantas retas cabem no plano? Como a ideia aqui é que o plano, mesmo ele seja sendo representado pequenininho, ele seja uma coisa gigantesca, infinita, de espaço, então quantas retas eu poderia desenhar aqui? Infinitas. Pelo mesmo motivo. Quantas retas passam por 2 pontos distintos? A gente viu na última explicação. Por 2 pontos só passa uma reta. Questão 7. Agora, desenhe uma reta no espaço abaixo e a indique. Então, beleza. Pronto. E eu vou indicar com a letra P, minúscula. Prontinho. Essa é minha reta P. Marque 2 pontos sobre a reta e indique-os. Então, vou marcar 2 pontos sobre a reta. Um aqui e outro aqui. E eu vou indicar eles com a letra F, maiúsculo, e a letra G, maiúscula. Prontinho. Estou fazendo o que está pedindo na apostila. Marque com caneta azul os 2 pontos e a parte da reta que está entre os pontos. Então, vou com caneta azul. Pronto.
E eu vou marcar a parte da reta que está entre elas. E também, e também vou marcar as letras, ó. Vou passar aqui então, aqui é um F maiúsculo. Opa. E um G maiúsculo. Prontinho. Agora que nós fizemos isso, ao marcarmos dois pontos distintos sobre uma reta, o conjunto de pontos que estão entre os dois pontos marcados, ou seja, toda essa parte aqui, azul, daqui até aqui, incluindo esses dois pontos, é chamado de segmento de reta. E foi explicado na última aula. Então aqui eu posso dizer assim, ó, isso daqui é o segmento FG, com o tracinho em cima. O certo é com o tracinho em cima, tá bom, pessoal? Ah, professor, mas eu não fiz a letra F e a letra G, eu fiz com outra letra. Então você tem outro segmento. Você tem segmento, sei lá, segmento AB, segmento CD, segmento qual letra que você quiser. Observe que a semirreta é uma parte da reta que começa num ponto de origem e não tem fim. Então, por exemplo, quando eu peguei segmento FG, aqui para a direita, ó, se você olhar só para o lado direito, vou fazer de vermelho. Eu começo no ponto G, mas eu vou infinitamente, porque isso aqui continua reto. Então isso aqui é uma semirreta que vai G para frente, para a direita. E para o lado esquerdo, ó, vai do F para a esquerda. Semirreta também. Então vamos lá. No desenho que você fez, localize então o segmento de reta e as semirretas dadas. Então eu vou localizar. Bom, o segmento foi, tá aqui, FG. As semirretas dadas, bom, tem várias, né? Tem pelo menos 4. Eu vou marcar aqui uma delas, ó. Opa. Vou traçar de verde. E eu vou escrever assim, ó. Semirreta FG, cuidado. Quando eu falo de semirreta, não é o tracinho em cima só, é o tracinho com a setinha. Pronto. Semirreta que vai de F para G infinitamente. Beleza sobre esse conteúdo, pessoal? Sobre a correção? Espero que esteja acompanhando, eu sei que já está ficando um vídeo longo. Vamos para a página 53. Questão 9. Então vou zerar aqui. Aqui eu tenho uma reta, a reta se chama reta R. Professor, mas por que na reta da apostila tem as setinhas para a direita e para a esquerda? É para mostrar que ela é infinita para a direita e para a esquerda, pessoal. Daí tem o ponto A, tem o ponto B e tem o ponto C. Vou até anotar aqui. A, B e C. Bom, qual é o ponto de origem da semirreta BC? Bom, a semirreta que começa no ponto... Olha lá. A semirreta BC com o tracinho aqui. E olha a direção dela. Ela vai do B para o C. Na verdade, é essa semirreta aqui, ó. Começa em B e vai para lá até o infinito. Então, qual é a origem dessa semirreta? Bom, ela começa no ponto B. O próprio nome dela já diz que ela começa no ponto B. Item B. O ponto A pertence à semirreta BC? E a resposta é não. O ponto A não pertence à semirreta BC. Se fosse uma semirreta CB, começando no ponto C e indo para o ponto B, aí o ponto A pertenceria. E uma curiosidade, se fosse a semirreta CB, você escreveria assim também, ó, CB, e colocaria o traço também para cá. Sempre o tracinho da semirreta, o sentido, a setinha, vai indicar para a direita. Você só coloca o ponto de origem no começo, entendeu? Então, semirreta CB, indo de C para B, semirreta BC, indo de B para C. Beleza? Questão 10. Na questão 10, ele continuou com essa reta, com esse ponto A, B e C, só que ele mostrou também outra reta. E nessa outra reta ele tinha os pontos E e F. Vou por aqui, E e F. Opa. Os pontos A, B e C pertencem à mesma reta? E a resposta é sim, eles três estão no item A. Sim, o A, o B e o C pertencem à reta R. B.
Os pontos A e E pertencem à mesma reta? Não. O ponto A está na reta R, o ponto E está na reta S. Então a resposta aqui é não. Item C. Os segmentos de reta AB e FE pertencem à mesma reta? Aqui vai começar a ideia de colinear. O segmento de reta AB, vou pôr com a caneta azul, pronto. E EF, conseguem ver os dois segmentos de reta? Eles pertencem à mesma reta? Claramente não, né? Então, não. D. Os segmentos de reta AB e BC. Então, agora o segmento de reta AB está aqui. E o segmento de reta BC, eu vou fazer com a caneta verde. Pronto. Estes dois segmentos pertencem à mesma reta? Sim. E a última pergunta, item E. A e B são denominados extremidades do segmento AB. Logo, os segmentos AC e BC possuem uma extremidade em comum? Qual é? Então, de novo, vou ler de novo, tá? A e B, este ponto e este ponto, são as extremidades do segmento AB, segmento aqui em azul. Logo, eu posso dizer que o segmento AB e o segmento AC possuem uma extremidade em comum? E a resposta é sim. Qual ponto que eles têm em comum? Na verdade, perguntou assim, ó. O segmento de reta AB e BC. AB está aqui, opa, AB e o BC. Eles possuem um ponto em comum? E a resposta é sim. Qual ponto que eles têm em comum? O ponto B. E aqui vai ser a ideia de segmentos consecutivos. Então agora, ó, a definição que eu passei para vocês. Em geometria, quando dois ou mais pontos pertencem à mesma reta, são chamados de pontos colineares. Co é mesmo, linear, linha, mesma linha. Da mesma forma, dois segmentos ou mais de reta que pertencem à mesma reta são chamados de segmentos colineares. Segmento AB e segmento BC são colineares. Dois ou mais segmentos que têm uma extremidade em comum são chamados de segmentos consecutivos. Eu quero que vocês olhem bem, hein? Quantos segmentos tem aqui? Se você falou 3, está certo. Segmento AB, segmento AC e segmento CD. Beleza. Tem segmento consecutivo aqui? Primeiro eu vou perguntar melhor. Tem segmento colinear? A resposta é não. Não tem nenhum segmento que está na mesma linha. Mas tem segmento consecutivo? Bom, pessoal, pela definição, dois ou mais segmentos que têm uma extremidade em comum são chamados de segmentos consecutivos. Então, não adianta você falar assim, ah, professor, mas você fez o exemplo na mesma reta. Eu sei, mas a definição estava lá. Então, ó, este segmento aqui, o AC, e este segmento aqui, o AB, eles têm a extremidade A em comum, então eles são consecutivos. Eu posso dizer, segmento AB e segmento AC são consecutivos e têm o ponto A em comum. E a última definição, um segmento está contido em outro, um segmento está dentro do outro, quando todos os seus pontos são pontos deste outro segmento. É mais ou menos a ideia assim, ó. Se eu colocasse um ponto aqui no cantinho, ó, pronto. Ponto P. Eu posso dizer que o segmento AP está contido no segmento AC. Está contido, está dentro, né? E quando um segmento que tem a mesma medida de outro, eles são chamados de segmentos congruentes. Então eu posso dizer que, por isso que a gente não fala segmento AB e segmento BA. Porque segmento AB e segmento BA é o mesmo segmento, são segmentos congruentes, beleza? Se eu medisse aqui, e eu reparasse que aqui, por exemplo, tem 10 centímetros, e aqui também tem 10 centímetros, eu poderia dizer que o segmento AB e o segmento AC são congruentes, beleza? Questão 11. Vamos para a questão 11, limpando a lousa. 11. Trace, a partir dos pontos A e B, o segmento de reta AB. Meu, tinha um ponto A, tinha o ponto B, ponto A, ponto B. Agora só um cuidado, hein? Ele não falou trace a reta AB, que passa por AB. Ele falou trace segmento, então é do começo até o final. Pronto. Segmento de reta AB, está feito.
Questão 12. Com a ajuda de uma régua, meça o segmento AB. Pessoal, vocês mediram aí, e se você mediu e falou que a medida de AB é 8 centímetros, parabéns, acertou. Questão 13, vou aproveitar aqui a continuação, tá? Trace um segmento de reta BC, sendo a medida de BC 7 centímetros. Beleza. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um pontinho, vou chamar esse pontinho de ponto B. Vou com a minha régua crescer 7 centímetros, então um pouquinho menor que a anterior. Pronto. E aqui vai ser o ponto C. Pronto. E aqui vocês deveriam ter medido com a régua, tá? Aqui vai ter que ter 7 centímetros. Beleza. Questão 14. Com a ajuda de um compasso. Por que a ajuda de um compasso, pessoal? Porque com um compasso você consegue... Pega ele, abre ele e encosta assim na abertura AB. Ele vai abrir exatamente 8 centímetros. Então você pode então colocar ele na reta e fazer um cortezinho dos dois lados. Você não precisa ir com a régua e medir 8 centímetros, você pode pegar o compasso. Então, ó, com a ajuda de um compasso, transporte para a reta S abaixo. Então, aqui tem uma reta R, perdão, reta S. Opa. E eu vou falar como é que seria o compasso, tá? Com o compasso, eu primeiro faria um ponto A. Ponto. Daí eu quero transportar esses dois segmentos para cá para baixo. Então, ó, eu vou pegar o compasso, eu vou abrir o compasso do A até o B, vai ficar uma aberturazinha assim, ó, do ponto A, que é o compasso, tá? Do ponto A até o ponto B, abrir, tem 8 centímetros. Eu vou colocar uma ponta dele no ponto A ponta seca, né? E eu vou abrir ele aqui. Pronto. Quando ele cortar, aqui já vai ser o ponto B, 8 centímetros. Daí eu vou fazer a mesma abertura, com outra abertura agora. Eu vou do ponto B até o ponto C, toco agora o ponto seca no ponto B e corto também. E vai ter agora o ponto C. Acabou, pessoal. Então, ó, com a ajuda do compasso, transporte para a reta S a medida dos segmentos AB e BC, de modo que eles sejam consecutivos em B. Olha bem, o segmento AB e o segmento BC, eles têm um ponto em comum. O ponto comum é o ponto B. Beleza? Acabou. Questão 15. Essa foi a que a maioria confundiu tudo. Aqui, observe o desenho abaixo e responda. Primeira coisa, vocês conseguem ver, espero que sim, todos os segmentos? Segmento AB, segmento BC, segmento CD. Reparem quando eu falo segmento, eu não falo segmento C, porque C é o ponto C. O segmento tem que ter duas extremidades. Então, é segmento AB, segmento CD, segmento CB, segmento EA, e assim vai. Quais segmentos têm o ponto A em comum? Então, quais deles têm o ponto A? Então, vamos lá. Os únicos segmentos que tocam no ponto A é o segmento AB, o segmento AE, o segmento AF e o segmento AG. Professor, eu escrevi segmento BA, tá certo? Tá mais que certo, não tem nenhum erro. Lembre de colocar os tracinhos em cima, tá, pessoal? Eu não, como eu disse, dá um pouco de trabalho pra mim, mas pronto, tá feito. Então, esse aqui foi o item A. Quais segmentos têm o ponto A em comum? E agora, qual foi o item B? Pessoal, os segmentos que têm o ponto A em comum são consecutivos? Explique. Eu vou na definição de segmento consecutivo. Ó. Dois ou mais segmentos que têm uma extremidade em comum são chamados de consecutivos. Mesmo que eu não tenha feito com eles deste jeito, pela definição, sim, eles são consecutivos. Sim. Pois todos têm o ponto A em comum. É esse o motivo deles serem consecutivos. C. Os segmentos GF e FE. Então, GF, só para a gente se situar, GF, tá aqui. E o segmento FE, tá aqui. Pronto.
São consecutivos? Por quê? Bom, eles têm algum ponto em comum? Eles têm alguma extremidade em comum? Sim, eles têm a extremidade f em comum. Então, sim, pois tem ponto f em comum. Dois segmentos que têm a mesma extremidade em comum são consecutivos. Os segmentos D agora, né? Os segmentos GE e FE são colineares? Sim. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma reta, pode ver. Então, sim, pois estão na mesma reta. E essa reta que eu estou dizendo não é a reta GD, não é isso. É uma reta imaginária, uma reta suporte para esse desenho. Beleza? E aí veio uma definição, ó, que eu já falei com vocês também na explicação. Dois segmentos simultaneamente consecutivos e colineares. Quais são simultaneamente consecutivos e colineares? O GF e o FE. São consecutivos, têm um ponto F em comum, e são colineares, estão na mesma reta. São adjacentes se eles têm apenas um ponto em comum. E aí vem a pergunta E. Pergunta E. Os segmentos GF e FE são adjacentes? E a resposta é sim. Pois. Vou escrever agora completinho, tá? Por que eles são adjacentes? Então, pois eles são consecutivos, são colineares e têm apenas o ponto F em comum. Se eles têm só um ponto em comum e além disso eles são colineares, acabou, são adjacentes. Item F. Os segmentos GF e FE, GF e GE são adjacentes? Opa, agora um cuidado, hein? Vamos arrumar aqui a cor. Vou traçar de novo de preto para não confundir. Pronto. E agora é o seguinte. Os segmentos GF tá de azul. O segmento GE tá aqui por cima. Olha bem para esses dois segmentos. São colineares? São. São consecutivos? São. Posso falar que eles são adjacentes? Não. Por que não, professor? Pela definição, dois segmentos que já são colineares e já são consecutivos são adjacentes se têm apenas uma extremidade em comum. E esses dois segmentos, eles têm o ponto G e o ponto F em comum. Então, eles não são adjacentes. Então, vou colocar não. Então, não. Pois os dois têm os pontos G e F em comum. Então, quando você falar da palavra adjacente, tem que ter só um ponto em comum. Não pode ter vários. Essa é a diferença entre adjacente e consecutivo. Bom, pessoal, espero ter esclarecido um monte de dúvidas de vocês até aqui. Vou para a questão 16. Eu falei que esse vídeo vai ficar bastante longo. Questão 16, pessoal. No exercício anterior, nessa questão ainda, na questão 15, nesse desenho, o segmento GD, ó, o grandão aqui lá embaixo, ó, o segmento GD pode ser formado de três maneiras diferentes. Vocês conseguem ver que ele pode ser quebrado em vários pedaços? Eu poderia dizer que o GD é a junção do GF com o FE com o ED, fazendo a soma de três pedaços. Eu poderia dizer que ele é a soma de GE direto com o ED. Ou eu poderia fazer que ele é a soma do GF, que é o pequenininho, mais o grandão aqui de baixo, mais o FD. Então qual é a ideia? É você mostrar quais são as três maneiras de somar segmentos para formar o grandão GD. Eu vou mostrar aqui as três possíveis respostas. Então, ó, primeira ideia. Se eu pegar a medida de GF e somar com a medida de FD, concorda que eu vou ter o grandão? Eu vou ter o GD? É a medida do GD. Podem olhar ali, verifiquem pelo desenho. Segunda possibilidade. Eu posso pegar de novo em dois pedaços, hein? Eu posso pegar a medida de GE e eu posso somar com a medida de ED. Comecei no G, parei no E, continuei do E até o D. E isso vai dar a medida do GD também. E a terceira possibilidade, eu posso quebrar uma soma de três pedaços. A medida do GF, mais a medida do FE,
mais a medida do ED. E esses três juntos vai dar a medida do GD. Beleza, pessoal? Vocês colocam os parênteses, é claro. Na verdade, os parênteses já estão na apostila de vocês. Mas tá aí. Questão 16 resolvida. Era para você mostrar as três maneiras de você juntar segmentos e dar um segmento grandão. Questão 17. Quadrinho verde. Podemos chegar à medida total de um segmento pela soma de segmentos menores adjacentes. Então, quando você vai somar segmentos, se eles forem adjacentes, você forma um grandão. Questão 17. Observe os segmentos abaixo. E aí tem lá um desenho que tem o ponto A no começo, o ponto B aqui, não no meio, e o ponto C lá no finalzinho. Então, ponto A, ponto B e ponto C. Utilizando uma régua, meça os segmentos acima e responde. Então, qual é a medida do segmento AB? Segmento AB. A medida do segmento AB, se você mediu, deu 4 centímetros. Qual é a medida do segmento BC? Se você mediu, deu 8 centímetros. E qual é a medida do segmento, a medida de AB mais BC? Bom, vai ser a medida do AC, que vai dar 12 centímetros. Beleza? Questão 18. Com a ajuda de um compasso, transporte os segmentos CD e DE para a reta R, de modo que eles sejam consecutivos em D. Então, vamos lá. Agora ela tem uma reta aqui. Pronto. Nós temos dois segmentos. Segmento CD, segmento ED. Por aqui, ó. Segmento CD, segmento ED. Professor, como é que eu faço para transportar isso para lá? Como é que faz para transportar? É a mesma ideia. Pega o compasso, marque ele lá, ponta seca. Olhando aqui, vocês conseguem reparar que o ponto que vai ter em comum é o ponto D? Então, eu vou fazer o seguinte. O ponto D vai ter que estar no meio, né? Então, vou começar no ponto C. Pronto. Daí eu vou abrir o compasso, a medida de C até D, e vou cortar aonde der. Cortei. Marco o ponto D. E aí eu vou abrir o compasso do D até o E e vou cortar. Se você cortar para a direita, você vai estar criando uma reta assim, ó. CDE, com dois segmentos adjacentes, se tocando só num ponto só. Se você cortar para a esquerda, vai ficar assim, ó, que alguns alunos fizeram. Também vai ser muito interessante, que você criou dois segmentos consecutivos, mas não adjacentes. Beleza? Vou cortar para a direita. Pronto. Os segmentos CD e DE são adjacentes? Por quê? Se você cortou para a direita, são adjacentes, porque eles têm só o ponto D em comum. Se você cortou para a esquerda, eles não são adjacentes porque eles têm dois pontos em comum. É isso. Podemos dizer que a soma da medida dos segmentos CD e DE é igual à medida do segmento CE? Neste caso aqui, sim, podemos. Beleza? Desafio. Página 57, pessoal. Estamos finalizando, já está acabando. Como você representaria dois segmentos adjacentes no geoplano? Bom, ali tem vários pontinhos, né? É só você mostrar dois segmentos que fossem colineares, se estivessem na mesma reta, consecutivos, se tivessem um ponto em comum, e só tivessem um ponto em comum. Era só fazer isso, acabou.